Se você quer entender ou conhecer um pouco mais desse universo dos imóveis de leilão, você chegou no canal certo. Paulinho dos Leilões. E hoje começamos mais um episódio do podcast Papo de Lance Cash. E hoje eu tenho satisfação enorme de estar aqui rodeado de amigos, de clientes. Meu amigo Hollenberg, diretamente de Mossoró, meu amigo Stefano, meu amigo Carlos Ponte, que vão se apresentar a cada um e fico muito feliz demais com essa mesa riquíssima aqui de bagagem de conhecimento. Fora o dinheiro no bolso, é claro, né? Eu gostaria que começasse meu amigo Carlos Pontes, se apresentasse aí para quem ainda não lhe conhece. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Um prazer estar aqui, rodeado de pessoas que são referências no nosso mercado, aqui e fora, né? É o caso do Hollenberg, lá atuando no Rio Grande do Norte. Vamos falar um pouquinho da gente. Comecei nesse mercado de loteamentos em 2012. Aí tive a satisfação de entrar em uma das maiores empresas aqui do Ceará, uma loteadora que fazia muito empreendimento Ceará, Piauí, Maranhão. E lá tive a grata surpresa, assim, de conhecer um mercado que eu nunca tinha atuado, trabalhava na indústria antes. Só nessa empresa a gente fez 41 lançamentos, deu para aprender muita coisa de marketing, de comercial, de imobiliário. Rodamos muito, conhecemos muitas cidades no interior. E aí depois as oportunidades foram aparecendo, a gente passou em algumas outras loteadoras. Depois montei uma empresa nossa de lançamento, né, que a gente trouxe a metodologia de fazer a panela de pressão, lançar tudo num dia T e vender normalmente tudo em um dia, em poucas horas. A gente ainda tem essa operação hoje, eu me distanciei um pouco, hoje quem toca ela é o André, um sócio. E aí, há um ano e pouco atrás, fui convidado para ser CEO e entrar como sócio lá na Novo Urbanismo, uma loteadora já consolidada no mercado, que faz produto médio alto padrão, de preferência fechado. E aí, o resto é a história que a gente vai bater o papo aqui. Muito bom. Você, meu amigo Stefano. Legal. Primeiramente, gente, prazer enorme estar aqui sentado na mesa com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Paulo. A vocês que estão nos assistindo, prazer enorme em a gente estar debatendo, discutindo, trocando ideia, né? Eu acho que o melhor do que falar é ouvir e saber ouvir bem. Então, eu sou Stefano Bezerra, sou natural de Campina Grande, entrei no mercado aí há cerca de 15 anos. Então, iniciei no mercado através da corretagem imobiliária, tenho como formação na engenharia civil e conheci o Ceará no ano de 2014, quando tive em um dos lançamentos de Alphaville Urbanismo ali na Cidade Alfa, né, no Eusébio. E aí me apaixonei por Fortaleza e eu lembro como se fosse hoje que planos foram feitos ali naquela calçadinha da beira-mar, né, quando eu tive em Fortaleza pela primeira vez ali no lançamento do Alphaville 3, dentro da Cidade Alfa. E aí, desde lá até aqui, a gente vem trilhando alguns bons desafios no mercado. Tive a grata surpresa e o grato convite de vir trabalhar no loteador aqui no Ceará, né, na minha primeira vinda de moradia para cá, que foi lá no Enraia Urbanismo, dos queridos Custódio e Francisco Marinho, né, o Chiquinho, como o pessoal muito conhece ele. E trabalhei com uma equipe fantástica lá e voltei para Campina Grande, enfim, é uma história bem bacana, mas a minha história dentro de loteamento, ela começou lá em Campina Grande e minha jornada de de gestão dentro da área de loteamento e de incorporação começou dentro da CIA, que é do Paulo Toledo, né, que iniciou sua carreira com os lançamentos de Alphaville Urbanismo, com a com o Dr. Renato, que é o fundador da Alphaville, que foi o fundador da estratégia que o Carlos comentou aqui, que é a panela de pressão, foi o Dr. Renato lá na década de 80 que idealizou essa estratégia, enfim, aí estamos por cá, trabalhando aí em Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e eu estou muito honrado em estar sentado nessa mesa, debatendo aqui com vocês e trocando muita ideia. Pô, fico feliz, meu amigo. E você?
Como chegou agora, literalmente, Direto de direto, Mossoró pra cá, né? direto. Pra mim já acho pertinho. É. A gente faz viagem constantemente em João Pessoa, já acho pertinho. Mossoró aqui 3 horinhas. É um pulo, é um pulo. Eu sou Hollenberg, né? O pessoal me conhece por Hollenberg, lá em Mossoró. Passei 17 anos no ramo de petróleo. E há 2 anos atrás, eu tenho uma fazenda ali no caminho de Upanema e um amigo que hoje é meu sócio e irmão, Atila Júnior, me chamou pra gente comprar o primeiro terreno para fazer um loteamento. Eu construí Casa Minha Vida em 2012, 2013, só que eu tenho um sócio, ele acabou indo embora para Natal e eu acabei parando de fazer no caso, né? E na época ele me chamou, há 2 anos atrás, e a gente comprou o primeiro terreno. É interessante que esse terreno, na época, a gente foi comprar e era eu, ele e outro sócio. E a gente foi comprar o terreno e porque já ia vender esse terreno para outra pessoa, tá tudo certo. E o pessoal do Natal ia fazer uma ZPE aí em Mossoró, que é tipo um Porto Seco, você vê. Sim, que tem alguns. E o que aconteceu? Lá em Mossoró não tem nenhum projeto desse, e na hora de fechar o negócio, o cara do Natal desistiu. E aí a gente chamou o outro sócio que ia entrar, ele disse, cara, também, se ele não vai comprar, não tenho mais interesse em comprar o terreno. Eu olhei pro primo, e aí, primo? Ele disse, rapaz, é o seguinte, só tem uma palavra. Se eu dei, eu vou comprar o terreno lá. Você querendo ou não, eu vou comprar o terreno. Aí eu disse, meu amigo, se você vai comprar, eu vou comprar com você. E aí compramos o terreno na época por 4 milhões e fomos lá negociar. E eu disse, rapaz, aí demos uma entrada. Meu amigo, eu saí de lá, fui dizer à minha esposa em casa, meu amigo, eu tô lascado, comprei um terreno ali. Só tem o dedo da entrada e mais 3 parcelas. E como é que eu vou fazer? E aí na época aí, mulher, não, vamos E morar nunca fez isso, né? e vai dar certo. E aí ele disse, rapaz, eu sei vender, que eu gosto de vender, eu amo vender. Como diz Cristo, skin the game, né? Aham. Então eu gosto de estar no dia a dia com o cliente, e aí eu saí para vender esses terrenos, e graças a Deus a gente vendeu 60 lotes em praticamente 2 meses, lotes industriais, na época a gente vendeu por 300 mil cada lote, e aí foi meu primeiro negócio, hoje a gente está com 6 empreendimentos praticamente rodando, e graças a Deus tem sido sucesso, meu sócio ele já tem muita expertise, porque ele está no mercado há mais de 10 anos, hoje a gente constrói 40 casas por mês lá em Mossoró, Minha Casa Minha Vida, então a gente já tem empreendimentos rurais, Paulinho conheceu, médio padrão lá em Mossoró. Temos outro empreendimento na praia, foi sucesso total. Lançamos esse empreendimento dia 20 de dezembro. Até agora já vendemos 630 lotes. O recorde de vendas em Mossoró, lá em Tibau, na verdade na praia. Enfim, a gente tá lançando agora mais 2 empreendimentos em Mossoró. E foi algo disruptivo para mim, porque eu vivia num mercado de serviço que eu estava até conversando com o meu essa semana. Serviço, você investe uma grana muito alta para saber se vai ter um retorno futuro. E você vive naquela rico pobre. Você mês está bem, daqui a pouco está liso e tal, tal, tal. E loteamento é totalmente diferente. Você investe a grana, mas você tem todo dia recebido, todo dia cai dinheiro na sua conta. Então isso foi uma virada de chave muito grande. E depois que eu vi o mercado, eu disse, eu vou investir toda a minha energia nisso. A partir disso, eu peguei a empresa, passei pro meu irmão, e aí eu venho até hoje trabalhando com ele e abrindo outros negócios, enfim, crescendo, quero crescer e trazer agora a Primos Empreendimento do Ceará. Acho aqui um berço muito bacana, gosto muito aqui de Fortaleza, pretendo vir morar aqui por um período, então quero trazer a Primos para cá e começar um loteamento junto, né, Bob? Para um terreno de leilão, né? Isso, né? Com um porcentozinho, como tá ali no negócio. Bacana. Não, a gente teve Deus abençoe cada um aqui na amizade, né? A grande maior parte veio com negócios, mas pô, não tem como vir só negócio, né? Literalmente, eu acho que o bom negócio ele traz mais do que dinheiro, ele traz a relação. E isso que é bacana demais. Eu fiquei curioso da questão da panela de pressão. Por incrível que pareça, é a Também. primeira vez que eu ouvi essa Esse expressão, termo. E achei, me conte um pouco, cada um o que tem aí desse conhecimento, compartilhe com a gente. Rapaz, a panela de pressão, ela é uma metodologia que você vende antes de vender. Como é isso, Carlos? A gente cria o desejo no cliente, apresentando o produto antes, mostrando o que é que vai ter naquele empreendimento. Nós vamos passar por esse processo agora nos próximos dias que a gente vai ter um lançamento. Então, você apresenta primeiro para o mercado,
Depois você começa a soltar a informação do seu produto, você não tem tabela no mercado, não tem preço, nem ninguém pode comprar. E aí você vai cadastrando clientes interessados naquele produto, naqueles lotes. Quando juntam determinada quantidade de pastas, que a gente chama quantidade de interessados, uma razão dos lotes que você vai oferecer, então você marca um dia D, que é o único dia de venda, e aí você prepara uma estrutura de um evento para receber 300, 400, 500 pessoas ao mesmo tempo, e nesse dia você vende o máximo de lote que você puder. Muitas vezes você acaba uma fase em horas, ou quando o empreendimento é muita fase, você vai abrindo fases dentro desse mesmo evento, ou então você vende a grande parte logo na largada, que é o sucesso do loteamento, você partir com um número razoável, e depois o seu estoque fica menor para você ficar consumindo ele num prazo rápido, né? A gente tem exemplos de ter lançado empreendimentos, estava conversando ali na recepção, de vender 620 lotes em um dia. Começou 8 horas da manhã até 18 horas, e aí a gente teve esse recorde, como já teve empreendimento em 3 horas, uma quantidade menor, 200, 300 lotes, a gente esgotar o loteamento. Então é uma metodologia que você vende antes a ideia, e no dia o cliente só vai escolher a forma de pagamento, porque o lote ele já comprou, o empreendimento ele já comprou. E já o Stefano complementar, porque ele é da CIA, e o nosso... Já fui, já. Ele foi da CIA, né? É, já. E aí a gente Há copiou anos essa atrás. metodologia, a gente já foi a São Paulo aprender com a CIA, com o Paulo Toledo, depois trouxemos para cá, implantamos nas empresas, e aí a nossa empresa de lançamento surgiu exatamente dessa carência do mercado. A gente Legal. disse, a gente vai ser a CIA do Ceará. Olha aí. Foi isso que a gente fez durante muito tempo. Eu fiz uma panela de pressão dentro, depois eu vou contar o caso. Não, e eu acho que eu fui para essa panela de pressão. Aí, que legal, massa. Maravilha. Gente, o Carlos, ele resumiu muito bem, né, a forma como a panela de pressão, ela tem a concepção. Obviamente que o bastidor é extremamente complexo, né, porque é um trabalho que é represado, né, que a panela de pressão é o nome popular do mercado chamar estratégia de venda, mas nos bastidores a gente chama de estratégia de represamento, né? Você vai represando a demanda para um dia específico que você escolhe. É o dia D, né? Inclusive no mercado, né? A gente estava até conversando lá fora, nos bastidores, vocês estavam chegando ali no momento, né, Carlos? E a gente chegou a concorrer numa mesma cidade aqui, no interior do Ceará, com a mesma estratégia, só que eu fiz uma panela de pressão, eu fiz uma adaptação na estratégia do Paulinho, né, do Paulo Toledo aí, que foi uma coisa voltada para a cultura do lugar, né? Sim. E aí o Carlos até comentou a percepção dele e tal, só que a gente falou de produtos diferentes, né, Carlos? Uhum. Mas quando o trabalho dele começou lá, o meu também começou e a gente meio que acelerou e ele concorreu com outro produto da Mãe Rainha quando eu já não estava mais a Mãe Rainha. Tradicional demora de cartório, né? Isso, exato. Os embrólios dos bastidores, né? Que tem muita coisa nessa jornada até chegar lá. Mas a panela de pressão nada mais é do que uma estratégia de represamento que ela tem como um fundamento da escassez, né? O cliente, quando o produto é bom, né? É uma tríplice. É uma localização boa, com um produto acertado e o preço correto, Sim. né? Não adianta você ter uma localização ruim, um produto ruim e um preço muito bom. E nem adianta você ter uma localização excepcional, um produto excepcional e um preço distante de mercado, né? Esse represamento ele vai até acontecer, mas ele não vai desencadear um sucesso que é o que o comercial brilha tanto o olho, mas não necessariamente também é a estratégia do sucesso, e sim a estratégia do ganho de preço, um exemplo. Não Então é tem velocidade, várias, né? exato. Então tem vários vieses, né? Mas dentro de panela de pressão, fora a panela de pressão, para o mercado de loteamento, existem outras estratégias que são muito boas quanto. Obviamente que a estratégia da panela de pressão, ela é a mais interessante porque você tem uma exposição de caixa muito elevada no início do projeto, isso já é normal na vida do loteador, porque ele vai iniciar a supressão, ele vai embelezar a boneca, né? Como a gente fala, ele vai deixar a boneca bonita. Então, como ele já vai desembolsar muita grana ali,
para ele desembolsar na parte do marketing e já trazer fôlego de caixa para isso que ele já está iniciando ali, é o melhor dos mundos, né? Então é de fato uma estratégia muito interessante. Ela nasceu com o fundador da Alphaville Urbanismo, né, o Dr. Renato, que brilhantemente foi visionário, né? Não é à toa que a Alphaville é o que é hoje por conta da visão deles na década de 80. E existem outras estratégias no pós-pandemia falado, né? Que a gente quase ninguém fala mais nisso hoje, mas a pandemia veio para mudar muitos conceitos, inclusive a forma de como você comercializa um empreendimento. Comunicação, né? Exato. Rapaz, interessante. Ele vai complementar aqui a história, mas me levaram para uma panela de pressão dessa, né? E você comprou. Né? Rapaz, não comprei que eu tava na parceria, mas foi bem desenhado. E no Capricho Nordestino, que teve a panelada, teve a buchada, foi muito bom. Bacana essa parada de pressão. Não conhecia o termo, né? Mas a gente acabou fazendo, acho que por 2 empreendimentos. E um deles foi que o Paulinho foi. A gente fez um lançamento de um empreendimento próximo ao Rio lá. E vendemos mais de. A primeira etapa, na verdade, para ser 200 lotes. E a gente vendeu 130 nessa panela de pressão, nessa largada. E foi comida regional, churrasco, panelada, buchada, coisa bem simples. Cultura. Cultura. Esse de Tibau foi algo bem interessante, que eu sempre conto essa história, porque quando fui olhar o terreno pela primeira vez, e eu gostei do terreno, e na verdade foi olhar outro terreno. Só que quando a gente chegou lá, e o meu sócio ele é muito conhecido, o primo, todo mundo sabe quem é o primo lá em Mossoró. E quando ele foi olhar o terreno, foi um cara e foi e comprou o terreno no lugar dele. Eu disse, primo, aí, não, rapaz, o cara já comprou, vamos procurar outro. Aí, tudo bem, aí eu tava lá na academia, lá onde eu moro, e falando com a corretora, disse, ó, tem um terreno muito bom em Tibau, vamos combinar, senão eu vou olhar agora. Em casa, troquei de roupa, já desci pra lá pra praia, liguei pra ele, primo, vamos olhar o terreno. Aí ele veio, primo, esse terreno é muito bom, vamos negociar. Só que você sabe que terra tem muito problema. E eu só gosto de terra com problema. E não tem problema, eu já não quero. Aí Tá muito disputado. tá muito disputado. Lá era um espólio, era um tal, e o terreno a mulher queria 3 milhões e tal. A família Miranda enricar, né? Com Enricar, aquele, né? com aquele patrimônio. E assim, a mulher não tem nem um sofá pra você sentar, pra você ter ideia do nível. E a pessoa fica iludida com o valor, porque tem corretores que embelezam muito o produto que não vale. Isso é a captação, né? E depois. E aí eu disse, amigo, ó, você não tem um terreno, já o referenciamento tá todo errado, seu terreno era para ter 23, só tem 5 já referenciado e tal. E ele trouxe os problemas para ele, disse, eu não tenho mais interesse no seu terreno. Eu tava até indo para Recife com um evento, e ela me ligou e tal, e acabamos fechando por 1.100.000 na época esse terreno, isso em setembro do ano passado. Aí correndo com documentação e tal. E aí um parceiro nosso, ele disse, rapaz, me dê exclusividade só para me vender 100 lá durante 30 dias. Eu disse, rapaz, 100 lá 30 dias é muito bom para o nosso mercado, para Mossoró, Tibau, é top. E eles vão fazer o quê? Ele disse, não, aí montar uma estratégia, que você falou, localização, preço e trazer algo que o cliente queira desejar. E esse cara que comprou esse terreno que a gente ia comprar, foi lançado no mesmo período. E a gente fez divulgação de nada em Instagram, nem Instagram a gente tem até hoje, você tem ideia. As coincidências, né? Nem Instagram fizemos. Aí, ó, aí a estratégia aqui, sentamos e tal, vamos desenhar o preço, desenhamos o valor. Na época, um lote 39 mil. E desenhamos o valor, Quantos meses? condições de pagamento, 132 meses, reajuste especiais GPM, normal e tal. Aqui é 3% a mais, né? Aqui já Depende do mercado. Aqui tem de tudo. Lá 1% mais o GPM por mês, Aqui tem lá- um por ano, né? A gente tudo. fez Tem as várias estratégias, tal. Parcelado, entradas de R$ 1.000 e poucos. E o cara também trabalhando. Fez lançamento, gastou várias. E a gente nada, pegamos uma casa. Pronto, aqui vai ser no instante. A casa que tinha lá onde a mulher morava. Aí disse, não, vamos investir. Vamos fazer camarão, lagosta, pirão, comida regional e chamar os amigos para vir para cá. Aí ele teve uma estratégia muito bacana. Disse, olha, vamos para os empresários amigos da gente, vamos falar do empreendimento, vamos dizer o boom que vai dar, e aí vamos vender volume. Vamos vender 10 lotes, 20 a outro, tal. E aí aconteceu isso. E em uma semana ele vendeu 300. Sim. Rápido. Quando a gente foi
querer lançar a primeira etapa, que era 270, já tinha vendido 300. Cara, tem que vender o empreendimento todo, são 759 lotes. E aí foi um volume tão grande de venda que o pessoal do Cidadão não acompanhava. Fazer contrato de rodar, porque assim, a gente trabalhando sistema e tal, mas foi algo disruptivo para a gente na época, porque às vezes você quer lançar um produto, botar em mídia, fazer toda uma estrutura que o local, às vezes, só o relacionamento, a amizade, uma panela de pressão dessa, Sim. uma buchada, uma panelada, um camarão, vende. O último represamento que eu fiz já tem um tempo já. O último represamento que eu fiz foi em 2024, lá em Campina Grande, na minha cidade, quando eu voltei lá, né? Que hoje eu empreendo por conta, né? Eu tenho uma sociedade com a Elis, o Paulo, inclusive, é nosso parceiro lá, nosso cliente também. E a gente atua no ramo de correspondência bancária lá, além das outras atividades que eu desenvolvo. E lá em Campina Grande, quando eu estava como executivo lá numa empresa, a gente fez um represamento que foi tão bom, tão bom, tão bom, que foi ruim. Virou um caos. Cara, foi um caos. Um caos, um caos. A cidade. Mas foi um Campina- caos bom, né? Cara, foi um caos bom até a Até página certo 2, ponto, né? como dizia um chefe que eu tive. Porque eis a questão da panela de pressão. Quando você gera demanda demais, gera muita demanda, você acaba trazendo um problema para você, que é da escassez do próprio produto que você produz ali. Então, foi o que aconteceu comigo lá. Que eu já tinha passado por isso na CIA, mas na CIA eu tinha várias pessoas apoiando e somando esforços. Lá eu tive, como eu já estava na cadeia, né, no topo do negócio, eu tive CEO me apoiando, conselho executivo lá da sociedade me apoiando, e todo o mercado revoltado, porque corretor planejou vender 20 e vendeu 10 e ficou revoltado porque queria vender 20. Cliente queria comprar 5, comprou 2. Em resumo da obra, a gente tinha um condomínio que é de uma família lá consolidadíssima lá na cidade, em Campina Grande, que é a família Ville. A gente lançou na época o Ville Clays, que é o Aqua Ville Clays, o nome do produto. Produto fantástico. Vizinho ao Terras Alphaville, o pessoal da Teriva, né, que pegou a segunda fase, estava lançando o metro quadrado do Terras 2 a 490, R$ 500. O nosso metro quadrado lá era 980. E o terreno deles lá era 315 metros quadrados e o nosso 220. A partir de 200 metros quadrados. 220, 230 metros quadrados. Tamanho bem menor e um metro quadrado lá em cima. Mas um produto muito aceito na cultura da cidade. E aí eu vim muito enraizado. Eu tinha saído da Mãe Rainha e aprendi muito com o custódio que ser bom e com trabalho em equipe lá também, com a turma, que ser bom não é o suficiente, né? Você ser inteligente é obrigação, você tem que trabalhar duro também. E aí, teve uma praça que até a gente lançou aqui, eu usei a mesma estratégia. Campina Grande hoje tem 450 mil habitantes. Eu mandei rodar mais de 300 mil panfletos. Então, Hollenberg, né? Carlos, Paulo, se vocês morassem em Campina Grande, vocês fossem buscar os filhos de vocês na escola, no semáforo da escola vocês iam receber um panfleto. Mas antes de entrar no carro com a filha, se vocês descessem do carro, na porta da escola, tinha um carrinho de picolé com um panfleto entregando para sua filha. Então, inevitavelmente, ou sua filha ou seu filho ia vir com um panfleto. Na saída da faculdade, também tinha panfleto. No centro da cidade, na entrada dos condomínios, os principais condomínios, tinha panfleto. Então, cara, foi assim um negócio. Surreal. Foi surreal. Não tinha ninguém que não soubesse, né? Não tinha ninguém na cidade que não soubesse e também não tinha outro assunto que não fosse tão comentado assim, tipo Google Grande Trends escala. Do da momento. população. E aí, Viralizou, né? viralizou. E aí, a gente fez esse lançamento e lá existem as imobiliárias e os corretores autônomos. Os corretores autônomos lá aceleraram
como ninguém. E eu falo muito isso no mercado, que é uma das verdades que são até difíceis de serem ditas. O corretor autônomo, quando ele foca, o trabalho de formiguinha ali juntos, que o corretor autônomo desenvolve, ele cobre muito resultado de algumas imobiliárias grandes. Verdade. E lá, o autônomo, Passei por cara, isso. foi assim, lá os autônomos venderam demais. Só que as imobiliárias também puxaram demais. E aí todo mundo puxou. E aí E aí faltou lote. faltou lote, mas além de faltar lote, eu ainda tive um problema no sistema do lançamento. Eita. E aí imagina só, tinha mais de 600 pessoas online, tinha 600 lotes à venda. Eu digo, pronto, quando eu olhei a turma online, olhei o lote, eu digo, pronto, meu amigo, vai faltar produto. Já vão vir na porta da construtora, enfim. Aí, não, foi pior. Porque a turma, quem entrou, conseguiu bloquear lote, que era online, já era um lançamento online, já que a gente estava fazendo. E muito autônomo vendeu, os clientes pagaram o Pix, porque já era uma sistemática de você lançar e o Pix vir momentaneamente e já acreditar. Então, Já a venda caía travava. e o Pix já batia na conta. Então, tipo, o que eu tenho vendido tá batendo com o saldo que eu tenho que ter? Tá. Então, eu tenho venda real. Quente. Aí, assim, a minha velocidade tava. Eu tinha um quadrante de pasta lá que eu tinha garantido que eu ia vender uns 70%. Só que no meeting, isso era tão enraizado em mim, que no meeting, eu desci do palco lá e fui de olho a olho, corretor a corretor, e disse: tem uma certeza na sua vida, vai faltar lote, vai vender tudo, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Eu saí plantando isso, nos eventos do stand também, até que eu colhi o que eu plantei. Porque o sistema Realmente, deu problema muito bom. e muito bom para se contar e se ouvir, mas para se viver o caos é terrível. Nossa. E aí vendeu, travou o sistema, muita gente queria acessar, não acessou, muita gente tinha esfriado, porque como eu falei, né, 70, 80% ali minha margem de vender. Eu vim para uma margem mais de 100% de venda. Tive que reunir, fazer um outro meeting no dia do lançamento, pegar um espaço de um hotel, trazer os gestores, e já não expus os autônomos. Por quê? Porque os autônomos iam gritar: eu vendi 5, eu vendi 8, eu vendi 10, e o dono do imobiliário não tinha vendido 3, 4. Aí eu disse: exclusivo para dono do imobiliário, que era quem estava mais revoltado lá com a situação e que tinha plantado uma estratégia muito bacana. Cara, em resumo, foi foi vendido muito, não vendeu os 100%, né? Não vendeu os 100%. Pela trava do sistema, né? Não Pela trava do demanda. sistema, e não pela demanda. Acelerou mais, vendeu cerca de 90%. Então, e se eu não tivesse tido o problema do sistema, pela velocidade e pela comunicação, como as coisas giraram lá, teria sido vendido 100%. A gente fala que a panela de pressão, ela também tem efeitos colaterais. Em 2, 3 horas, isso, né? Dos Pode efeitos que explodir. pode ter, Exato. explodir. São poucos Explodir. efeitos, mas esse aí, se você não tiver cuidado, ele aparece. Engraçado que Campina Grande, assim, meu único imóvel de leilão que eu comprei fora do Ceará foi em Campina Grande. Legal. Eu lembro que até, se não me falha a memória, eu perguntei pra ti, né? Acho que lá era a região Três Marias. 3 irmãs. Três Irmãs. É. Tinha perguntado pra ti, e aí tu tinha dito na época que tava lançando, ou tinha lançado o loteamento e tudo, mas na época muita construção. Aí comprei a casa financiado, acho que foi 84 mil, Uhum. dei 4 e pouco, 4.200, acho que de entrada, parcelinha baratinha, 700 conto. Ah. Ainda tô com a casa, ela tá alugada lá, pagando Show. a prestação. Acho Aham. que hoje tá bem 400, 500 movimentado. reais o aluguel. 550. 550. E lá eu acho que é um preço bom de mercado. Tá lá. É um senhor, tava alugada já a casa, e ele pediu pra ficar. Não, deixa eu ficar até o final do ano. Aí depois aí eu disse, não, para fazer um contratozinho, contrato porque e que eu vamos ia. embora. Pelo menos eu tenho uma casa lá em Campinas. Pode dizer que é minha. Equipe São João agora. É isso aí. E nunca fui na casa. Eu mandei o rapaz lá pra poder ir ver a casa. Puxando aqui um pouquinho pro leilão,
todo mundo aqui tem já uma passagem aqui por esse mercado, né? Que eu vejo que é tão bom quanto a questão do mercado do loteamento. Eu vejo o loteamento ele um pouco a longo prazo, né? Total. Ele acontece, Ele é longuíssimo prazo, É. vou te corrigir. Longuíssimo. mas tem um retorno também muito bom, De longo né? prazo. Muito, muito bom. E diferente do leilão, que é uma pegada para quem vai fazer aquela, digamos, O trade, falar. fazer o trade ali rápido, quer velocidade, né? Quanto mais rápido vender, melhor. É isso. Acontece. A gente, o Stefano acompanhou alguns imóveis, né? Sim. Elis. Não alguns imóveis, vários É, de operações, porque a gente é parceiro na questão do crédito imobiliário, exato. né? E aí a gente conseguiu rodar bastante desses imóveis. O Stefano, esposa, esteve aqui no outro episódio, que é a Elise, amiga também do coração. Ela lembro que a Elise veio para esse mercado mediante assim, de ver o fluxo que eu levava lá dos financiamentos do pessoal de leilão. Bacana. Marco também, Carlo também já é nosso cliente, trabalha tem nossos serviços, mas também a gente se conheceu em São Paulo. Foi, eu já estava tentando, já tinha feito o curso, já tinha entrado naquela época, eu tinha entrado, assim, uns 7 leilões, ainda não tinha conseguido arrematar nada. E aí, o primeiro semestre eu tinha muito tempo para ficar procurando, entrando e tal, aí segundo semestre começava a viajar, fazer lançamento, e nem tinha tempo de procurar, perdia as datas, esquecia que tinha que fazer as diligências e tudo mais. Contratei uma pessoa para fazer isso. Teve um momento que eu tenho um estagiário lá no escritório de direito, que tinha facilidade de ler mais as coisas, fazer levantamentos e tal. Mesmo assim, entrando em outros, a gente não conseguiu, a gente se conheceu em São Paulo. Eu dei um time, fiquei sem fazer nada. A gente fez um ou dois que também Não preço conseguiu passou, foi. a gente não conseguiu. E aí esse ano, acho, não foi? Já foi esse ano. Eu consegui arrematar um sozinho, e aí uma semana, 15 dias, tu me ligou e disse: "Cara, você tem um negócio aqui na mão", eu disse: "Quero, vamos". Aí começou, e Foi bom. destravou, depois aí esse Destravou. nono, Não, 10º, aí é. começou a surgir mais. E não vai parar não. Não. Meu amigo também já fez a Já, arrematação. leilão também. Comprei, foi bem interessante. Eu fui lá, olhando lá no site da casa e vi lá, casa minha vida, né? 50 e poucos mil, a casa tava no leilão, 56 mil e a casa valia 200. Aí eu vou comprar. Aí fui falar comigo meu, rapaz, eu tô com a casa pra vender, rapaz, eu tô precisando de uma casa, tipo, meu funcionário. É meu, sério. Pois vamos lá olhar a casa. Aí um amigo meu morava, era um condomínio fechado, um amigo meu já morava lá, eu levei meu amigo lá pra olhar a casa. Aí meu amigo, ó, libera aí. Não, na hora, ele liberou, mostrei a casa. Falou, não, não dá pra entrar não, porque tem um pessoal morando, mas não tem ninguém lá morando. Aí ele olhou assim, rapaz, é bacana a casa. Quanto é a casa? 200. Ele, rapaz, eu pago 180. Aí eu disse, pronto, tá vendida. Não, aí tá vendida, exatamente. Aí tá, e negociando, pronto, eu vou lhe dar 60 e o resto eu vou lhe passar ela de 10. Eu disse, pronto. Aí mandei a conta pra ele, ele depositou, fui lá na caixa, puxei a casa, paguei a vista. Com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele. E aí fiz o processo, transferi pra ele e ainda recebi. E ele me pagou antes do tempo. Ele, não, vou lhe dar mais 50 mil pra você. Tá bom demais, homem. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu não ensino isso nos cursos. Eu não Mas eu ensino tenho isso dinheiro pra nos pagar, viu, Paulinho? Tô Você brincando. apareceu a oportunidade. Então, assim, aí depois eu ainda comprei mais algumas coisas. Comprei muito carro também no leilão. Só que aí o tempo não dá mais. Aí. Agora com o Paulinho, né, Paulinho? Vou comprar uns troços pra nós, né? Tem que- Eu fico imaginando assim, aí, você tem duas potências que é dois mercados gigantes. Engraçado a questão de virar chave. Porque até então, quando tu não tá dentro da operação, não está dentro da operação, ou não tem muita sinergia, ou conhece alguém que vive aquilo, né? Que é o caso do loteamento. Mas quando. Até então você tem a visão de comprar um como investimento. Mas quando você começa a conhecer e ver a operação, que eu acredito que é algo que aconteceu com ambos aqui, né? Carlos vem da operação e trabalhar dentro para depois entrar Loteador. como loteador também. E aí você passa a enxergar, você não consegue mais
ficar do lado de cá, de Consegue querer não. comprar. Não. Sim. Você quer estar lá do lado e dizer assim: é meu, eu tô vendendo aqui, agora eu tô dentro da operação. Ah, Né? E interessante, o Denis, né? Sim, Denis que sim. comprou no leilão, passou despercebido aí por mim. Foi mesmo, né? Um Paulinho terreno, vacilou, eu comprei, não é, um Paulinho? terreno lá em Canidé, acho que foi 240 hectares, Aí, por, acho que foi 60 mil. 60 mil foi, 60 mil. 60 mil. Foi lá Acho na que, mesa, na acho que mesa não foi um foi. evento, não foi? Ele, acho que não foi parcelado. Disse, homem, 60 mil, pelo amor de Deus. É preço de lote lá. 60 mil eu comprava, mesmo que fosse só a terra toda com mato, comprava pra pelo menos Só pra guardar. né, armar Paulinho? uma rede e dizer assim, rapaz, é tudo meu. Tem uma Essa terra- fazenda de Tem uma 240 fazenda de hectares. 240 hectares. Mas é o engraçado. E possibilidades dessas são gigantes. A gente sabe que acontece muito. Que eu acho que é lindo quando você realmente consegue pegar uma terra dessa num preço maravilhoso. É quando você pega um preço barato num leilão, que é o que o leilão oferta, e conseguir monetizar em cima disso é surreal. Fora da Porque você vai baixar o preço de aquisição, né, do terreno, que hoje em dia Eu a tô com a atividade, calculadora aqui fazendo conta. a atividade de loteamento ela foi, com o passar do tempo, sofrendo um aperto de margens, porque principalmente pós-pandemia, o material subiu pra caramba, mão de obra diminuiu pra caramba, Isso. tá mais caro e mais escassa, e aí isso foi comendo um pouco da margem, porque o terreno também, o proprietário do terreno tenta valorizar ele, e o tempo naturalmente também valoriza, e aí você tem que fazer uma boa compra do terreno hoje, porque se você tiver um terreno caro, uma obra cara, a conta não vai fechar. Então você tem que procurar um terreno regular, que aceite uma infraestrutura adequada para aquela demanda que você vai ofertar e que ele não fique caro demais, né? Existe uma relação entre o preço de compra e o preço de venda do lote, o preço de compra da gleba, e a venda do lote, que se ela não for respeitada, a conta não vai fechar. E a captação através do leilão é uma dessas formas, né? Você E o baratear. segredo do negócio é na compra, não é na venda. Exato. A venda ela tem o teto, o mercado é quem manda. Exatamente. A compra é com você. Qual o custo hoje de um loteamento aberto aqui em média por lote? Mas vai depender do padrão que você fizer, porque aqui tem gente ainda que faz do meio fio e pissarra a o que faz Intertravado. com intertravado, associação de moradores, meio fio extrusado, Aqui, mesmo aberto, entendeu? Com área de lazer e tal. Então você tem metros quadrados hoje. Falar em lote é difícil porque não, mas depende eu tô da falando área. o custo, assim, qual o custo do metro quadrado por lote, ou o custo por lote hoje? Vai de R$ 60 o metro quadrado a 120, vai depender da infraestrutura. A grosso modo é isso. Entendeu? Lá o custo ainda comparado aqui é muito menor, muito bom, assim, o custo em Mossoró, a gente faz uma estimativa de 7 a 8, de 7 a 10 mil por lote, o custo. Então, ao invés- Empreendimentos bem populares E- você é, ainda de- consegue. é, 10, Pedra tosca, sim. sem muita terraplenagem, não, tem que ser um terreno que favoreça, que não precise de drenagem. Sem esgoto, né? É. Sem esgoto, é. Existe, cara não é tão comum, mas não. O cara é a infraestrutura de esgoto, é o mais caro que tem num projeto desse. Foi tanto que a gente comprou esse terreno lá em Mossoró, esse que eu falei do condomínio fechado, só que a gente não começou a obra, nem fez nada por isso, porque a gente não tem expertise. Então, aí um colega do nosso fez lá 3 agora, vai pro terceiro. Eles, olha, faça, aqui é muito bom e tal, só que a gente não tem expertise, a gente não quer. A gente tem, se preocupe não. Não, vamos fazer parceria. A gente tem know-how no ramo, já estamos há muito tempo, já tem vários empreendimentos Muita lá, gente se mas assusta que você pega uma área, dependendo do tamanho da área, você vai gastar 2 milhões só no muro. Aí o cara diz, o quê? 2 milhões eu faço 3 loteamentos, dependendo da cidade que o cara vive. Sim. pronto, a conta é essa. Aí, putz, gastar 2 milhões no muro, e a piscina é mais 800 mil, e o clube é mais não sei quanto. O cara disse, não vou entrar nesse negócio de loteamento fechado não, traga pra cá que a gente entra. É diferente, é um bicho diferente, é o mesmo mercado, mas tem particularidade. Mas eu dou o exemplo tem um pessoal lá em Mossoró, que é bem conhecido, né? E o ramo dele é combustível, sempre foi. Acaba tá 40 anos no ramo de combustível. E aí ele disse que comprou um terreno, todo mundo disse que ele era doido, né? 12 hectares ali próximo lá ao Alphaville lá. E ele começou o primeiro empreendimento. Fez um empreendimento aberto para Casa Popular, Minha Casa Minha Vida. Vendeu tudo e achou que estava no céu. Aí alguém disse, rapaz, vamos fazer um fechado. Ele fez o primeiro fechado lá.
vizinho essas casas. Quando ele terminou, que veio o resultado, ele disse: eu perdi terra demais fazendo a pé. Porque ele não tinha visão. Sim. Hoje ele tá com 3 fechados e vai lançar. Não, fez 2 e vai lançar agora o terceiro fechado. Ele disse: eu pensava que meu ramo era bom combustível, mas não presta não. E é porque já foi melhor. Para quem E com vários postos, né? É, E com vários postos. exatamente. Ah, Eu tive outro dia aqui conversando com o pessoal da FAM, né, Assis, e aí ele mora aqui, tá? Sim. Eu tava lá, eu tô fazendo curso de brevet para ter a aviação também, né, e conversando com ele lá no hangar, lá em Mossoró. Porque você vai para Mossoró. Aí, na verdade, em Tibau, né? A gente tem um hangarzinho lá e ele sempre tá lá, e eu conversando com ele. Aí ele disse: eu entrei no ramo de loteamento, no primeiro que eu comprei com 25%, só para me entender. Aí o outro eu fui com 50 e agora eu tô com 75. E nem pra eu fazer sozinho. eu já falei, eu quero entrar nem que seja com 1%, pelo verdade, menos para Começar, né? começar. Hoje, assim, falando loteamento e puxando pro leilão um pouquinho assim, qual seria um erro mais grave, assim, mais caro para alguém que pretende entrar, às vezes tem capital para aportar, mas não conhece, ou conhece pouco, que às vezes, tipo, na minha visão de quem tá de fora, eu enxergo que a localização. De repente, eu não, por mais que eu pegue uma casa ou uma terra barata, mas se ela não tem movimento, ali talvez eu monte todinho, faça a panela de pressão, mas ela Ela nem pega pressão, né? nem pega pressão, porque não vai ter público, as pessoas não querem morar ali naquela região, e aí talvez não. Essa é a minha visão de quem está de fora, né? Que aí no leilão a gente tem outros cenários da questão de quem algo que não pode deixar de ser observado. Um ponto interessante no dia que eu estava justamente no evento lá do lançamento do Hollenberg, ele comentou que é próximo lá o O rio, Rio, é. aí ele disse: rapaz, onde tem água tem vida. sim. Então aqui não tinha como errar. E vendeu muito lá, lotado de Primeira etapa já gente. foi embora, vamos lançar a segunda etapa. Porque eu tenho a visão que tudo que você vai vender, você tem que ter algum atrativo. Loteamento sem se tiver água próximo, você tem vida. É. Todo mundo compra. Todo mundo quer ter uma casa na praia ou perto do rio. Verdade. Isso é algo Perto fundamental. da água vale mais, né? Vale. Onde tem água, tem vida e o valor agregado é muito melhor. A gente faz muita Minha Casa Minha Vida e assim a gente tem um volume bacana todo mundo quer a sua primeira moradia para dizer que tem uma casa, Uhum. realizar um sonho e tal. E é muito gratificante entregar uma casa e tal. E depois que tem a primeira moradia, você quer ter a segunda moradia. Sim. Alguns querem área de praia, outros querem rio e outros querem serra. Uhum. Então são 3 locais primordiais que eu vejo na minha visão que dá super certo. Chalé. Mas qual seria assim O erro algo que não seria acerto se eu não prestasse atenção principalmente na aquisição do terreno? Tá, eu vou te dizer assim, que alguns cases que a gente já viveu, né? Porque a gente assessorou muito loteador, principalmente entrante, né? Nesse período que a gente estava fazendo lançamentos aqui no Ceará. E aí, o que que a gente viu? Que as pessoas muitas vezes querem fazer o negócio para elas, não para a demanda existente. Então, assim, a pessoa vai ali: eu gostei desse terreno, aqui dá certo. Mas será que a cidade está crescendo para ali? Será que as pessoas têm interesse em morar ali? O que é que tem aquele contexto? Quais são os bairros que são ali vizinhos? Então, você tem que conhecer aonde você está indo, você tem que conhecer do negócio, você tem que entender principalmente a demanda que existe ali. Porque você pode chegar e dizer: ah, que terreno bonito, eu vou fazer um lote aqui de 300 metros. E se você fizer um estudo de mercado, talvez o povo não possa pagar um lote de 200. E aí, isso já aconteceu com a gente. É um case que a gente também já vivenciou, lá em Sobral, lá em Ibiapina, com um cliente lá da CM Ponte, que a gente fez um lançamento para ele, lançou tudo em São Benedito, e depois ele disse: Carlos, agora vamos para Ibiapina, que era a cidade vizinha. E ele fez praticamente o mesmo produto, só que o lote um pouco maior. Quando a gente fez o estudo de mercado, Ibiapina é uma cidade da economia menor e não aguentava pagar aquele tamanho de lote. E ele tinha que vender pelo mesmo valor de metro quadrado, porque o custo de obra ia ser praticamente o mesmo. E aí eu voltei para ele e disse: Raul, nós temos que diminuir o tamanho do lote. O pessoal não aguenta pagar esse metro quadrado, a parcela vai sair do ticket, que é o público da cidade aguenta. Era um empreendimento de 1.200 lotes,
a gente ia fazer faseado em fase de 300. A gente voltou, ele perdeu 6 meses, refez a planta, voltou para a prefeitura, foi para o cartório, registrou, depois de registrado a gente vendeu. A gente começou a vender 8 horas da manhã, 1 hora da tarde a gente abriu a segunda etapa. Então ele ganhou. Ele não Ele perdeu, ganhou, né? ele perdeu 6 meses, mas ele Ele ganhou o ganhou. sucesso do empreendimento dele. Ele ganhou. Em um final de semana a gente vendeu 500 e poucos lojas. A gente vendeu a primeira fase dele em poucas horas. A primeira e a segunda praticamente, né? Aí a segunda a gente abriu, vendeu mais de 50%, 60%. E o empreendimento foi sucesso. Ele já entregou, já consolidou, cheio de casa, cheio de vida. Mas assim, se não tivesse observado a demanda, ele ia repetir um sucesso da cidade vizinha que não ia caber. E aí eu faço o inverso, puxando para o leilão, porque às vezes a pessoa quer entrar como investidor, e fica preso naquela condição de comprar só o que agrada, o que fosse morar. Não vai morar. Não vai. Ali outra família vai morar. É fazer dinheiro. É um investimento. Não tem que olhar como um investimento, não como um imóvel para você. Particular, é isso. É um ativo, né? E aí, falando a nível Fortaleza, o pessoal quer o Meireles, só o Meireles, o Deota e tudo, aí eu também quero. Mas não tem. Então é focar realmente em estudar, ver a viabilidade e ver se faz sentido, né? Mas entendi, perfeito. Essa é uma visão que eu até então não tinha olhado com esses olhos. Tem outros cases, né? Assim, tem muito erro de loteador iniciante que o cara teve muito sucesso numa determinada atividade dele. Pode ser construção de prédio, pode ser loja de carro, pode ser indústria. No leilão. No leilão, já tá rico como Paulinho assim com leilão, e aí quer entrar no loteamento. Tem um terreno ou comprou um terreno em uma condição boa. E aí ele monta uma equipe, ele cria uma ideia ali de fazer um loteamento, muitas vezes cabe o loteamento lá na área dele. Só que às vezes ele não segue o que essa equipe orienta. Então a gente faz um estudo de mercado ou contrata uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado e a gente diz o que é que tem que fazer. E o cara diz, não, eu vou fazer o lote de 300 metros mesmo, não é de 150 porque eu não quero popularizar. Aí ele vai tomando decisões em desacordo com o potencial daquela área. Então já vi às vezes a falta de humildade de ouvir o que é que o mercado está falando para você, não é o que você quer fazer. Não faço o que eu quero, se eu fizesse o que eu quero, tinha outra vida. Eu faço o que as pessoas querem comprar. É diferente. E pegando gancho no que o Carlos está falando, a gente, aqui o Ceará hoje vive um baita de um boom no litoral, né? Então o litoral aí, a crista da onda do kitesurf aí desponta onde o cliente está no mundo inteiro. Então, se você observar hoje o litoral oeste do Ceará, você tem desde um carnaúba, né, que é um produto que o cearense nem conhece. Na Super maioria, prêmio, né? o super prêmio que o cara de São Paulo tem a casa e vem passar férias aqui e velejar aqui. Como também tem o Cumbuco, que é a meca, né, do kite, o pessoal fala aqui, que não necessariamente o cara quer ter uma casa ali no Cumbuco, ele quer só se deslocar de Fortaleza, velejar, fazer o downwind dele ali, até a Taíba ou... Tem um ponto de apoio. Isso. Então, hoje o litoral ele tá muito aquecido, né? Mas ele tá muito aquecido numa situação de que não necessariamente as pessoas estão... Acho que o Carlos foi muito feliz aqui na palavra dele de o empreendimento ele não tem que consistir na tua personalidade, mas o kitesurf hoje ele é um esporte, né? Literalmente, assim como a Fórmula 1 também é um esporte. E as pessoas que são amantes de Fórmula 1, elas têm um rito de consumo. O kitesurfista, ele também tem um rito de consumo. E não necessariamente o seu rito de consumo. São geradores de demanda, mas a demanda é diferente. Exato. E se o cara vem de outro país, a cultura dele é diferente. Então, se você tem uma determinada visão, não necessariamente é a visão que esse cara tem ali nessa situação. E aí você já começa a ver hoje, no litoral, né, oeste, alguns produtos que não estão conversando com esses públicos. Então, produtos que não têm uma velocidade de venda adequada, produtos que têm uma velocidade incrível e que você vê que a concepção nem tinha essa
esse apego e essa visão foi uma coisa bem orgânica. Então, a cultura do público, né? Não só a capacidade de pagamento dele, mas o contexto, ele fala demais, né? E o litoral daqui de Ceará é uma coisa assim fantástica, é imensa, é muito grande, Muita oportunidade. tem muita coisa. Não, o Ceará tá lindo demais. Tá trazendo o povo do norte, da Paraíba, então nosso Nordeste, na verdade, é lindo demais. Tem o que falar. É, é, a cada canto que a gente vai visitar é bem diferente. Tem suas particularidades, né? Mas para quem comparado com 12 graus, então não E isso é importante porque o mercado imobiliário ele é extremamente regionalizado, Sim. né? Por mais que tá tudo no Ceará, você faz um empreendimento na Serra é uma coisa, você faz no Cariri é outro, você faz no litoral é outro, Você faz na Grande você Fortaleza, faz na Grande Fortaleza, Aquiraz é uma coisa, Caucaia é outra, Maracanaú é outro, entendeu? e o Zé nem se fala, né? Tem vida própria, né? Então, assim, por mais que você ou entenda do loteamento ou entenda do condomínio, o mercado imobiliário ele é regionalizado. A demanda dele vai estar muito próximo do raio do seu empreendimento. Então não dá para repetir Ctrl+C, Ctrl+V não, Sim. porque ele vai te trair muito se você seguir isso. Nessa metodologia que a gente aprendeu, que faz o represamento, a panela de pressão, cria esse desequilíbrio, toda cidade que a gente chega, o cara diz, isso não funciona aqui, isso não vai dar certo. Isso aí é porque vocês fizeram em tal canto e acertaram. Aqui é diferente. Aqui é diferente. É a frase que eu né? mais escuto. É aqui que a gente mais. E aí você respeita a cultura local, os passos, os marcos daquela estratégia são implantados da mesma forma, só que você faz pequenos ajustes ali, pela comunicação, pelo cardápio, pelo estilo de fila, pelo tamanho do evento. E isso acaba convencendo todo mundo e sempre funciona. E a grande questão aí, e o que mais brilha o olho, né, nessa conversa toda, é que o loteamento é um grande polo gerador para o imóvel de leilão. Então, se no teu cotidiano, Paulinho, quantas oportunidades dentro da cidade de Alfa tu não já minerou, Sim. né? A gente participou. Então, Não levamos, mas. a cidade de Alfa, que é um grande celeiro do aquisição terreno de construção, né, da Caixa, que é um produto maravilhoso, ele tem os seus afetos e seus desafetos. E não só lá, porque lá surge grande demanda, mas tem outros loteamentos que, querendo ou não, existe essa situação. Eu tenho os meus queridinhos, né? Que você me traz a oportunidade para Elisa ali também, mas tem os nossos queridinhos que a gente tá sempre com radar ativo. Rapaz, todo dia sim, dia não, eu tô nesses queridinhos ali olhando. Se surgir alguma coisa, tiver dentro do preço da oportunidade, a gente tá. Por quê? Porque são loteamentos consolidados, são loteamentos que têm uma velocidade de venda muito forte no lote e na casa pronta nem se fala. E isso tudo gera oportunidade e demanda que eu acho que é um casamento muito, muito feliz entre o loteamento e o imóvel de leilão, né? Que o imóvel de leilão, ele quebra um paradigma do que às vezes o loteamento sofre, que é a galinha morta, que é um termo que não é muito usual aqui no Ceará, mas lá na Paraíba tem demais. Rapaz, eu vou comprar aqui porque isso aqui é uma galinha morta. Porque eu, É a um pessoa tá tem, acostumada. Ainda tem. mas tem. Eu me lembro que na época, logo quando criaram o Instagram, ou o WhatsApp, que logo começaram os grupos, criaram um grupo Galinha Morta. Me colocaram dentro, na época eu tava começando no imobiliário, não sabia ter o que era, e foi que eu vim entender a E referência. tem uma coisa importante também aí, pegando o gancho que o Stefan falou, que o loteamento ele é a matéria-prima dos outros produtos. Sim, começa nele, né? Então vai vir a casa, vai vir o galpão, vai vir a chácara, o vai vir o empreendimento vertical, vai ter o condomínio. Pois é. Então faz parte do crescimento da cidade, passar pelo loteamento, depois tem uma edificação, depois o cara ficar inadimplente e vir
pro leilão, eventualmente, né? Se Quem seguir- conseguir monetizar de todas as formas, Acabou, né? aí é maravilhoso. Ó, e é muito, muito, muito interessante e muito gratificante quando você vê esses exemplos da mesa e você vai olhando para a sua trajetória, né? Que você participar da concepção de um loteamento, seja um loteamento aberto ou condomínio fechado, é muito gratificante. Mas você participar da concepção da concepção, da precificação, da estratégia, do desenho do produto de um bairro planejado, mas eu não estou falando do bairro planejado, estigmatizado como já está essa palavra no urbanismo, não. Eu estou falando de um bairro planejado como uma cidade-alvo. Eu tive o Tanto que a prazer. DIT montou o manual do Pois bairro é. planejado para ajustar esse termo. Isso. E eu tive o prazer de ter aí, não, eu carrego esse case na minha carreira profissional, que é um dos bairros planejados, inclusive que é a referência dentro da DIT, que já foi o roteiro de visitação da DIT, que é o Viva Parque Porto Belo, que fica lá na Costa Esmeralda, né, como o catarinense fala, que é o quadrante ali de Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo e Bombinhas e Bombas, que é um projeto assim fantástico. Os meninos lá, o André, o Júlio, o seu Rodejan, né, que são os idealizadores lá do projeto, que foram visionários. Era a única gleba que tinha na costa do litoral, na margem da BR-101. Então, hoje eles carregam lá um bairro planejado, que é um baita de um case, depois vale até a pena vocês darem uma olhada, se vocês não conhecerem. Hoje, eles estavam comemorando essa semana que eles lançaram um produto lá que bateram a marca de 3 bilhões de VGV lá dentro do projeto. Então, é um projeto assim que é gigantesco, é fantástico. Trouxe várias quebras de paradigma, né, que ajudou muito o mercado a enxergar uma concepção bacana de projeto. Fui nesse lançamento aí, eu tive a grata chance de visitar a Pedra Branca, que é um baita de um case também lá na região da Grande Florianópolis, mais de 80 vezes, para levar o mercado lá e eles vivenciarem como é que funciona o bairro planejado de forma pronta, né? Que o mercado, o corretor, ele na maioria das vezes ele precisa ver o produto pronto, né, para ele poder comprar, e o mercado lá funciona muito assim. E a concepção de você participar de um bairro planejado em si, que tem um empreendimento vertical, que tem um empreendimento horizontal à casa, o empresarial, é muito bacana, é muito gratificante. E aqui no Ceará o pessoal já está fazendo, né, Carlos? Sim. Que o pessoal da Terra Brasilis, eles estão fazendo um projeto bem interessante ali no Aquiraz. Acredito que é uma tendência de outros desenvolvedores também trazer isso para dentro do seu mix de empreender. É muito mais desafiador porque requer expertise em diversas áreas, né? Não só na parte do loteamento em si, mas na parte da incorporação, na parte da concepção de projeto de shopping, do que o Yangel, né, que é o cara que fez a cidade caminhável, da caminhabilidade dentro do bairro, que é um loteamento para ser agradável, ele tem que ser agradável de se caminhar, de se viver. Então, tem várias concepções muito interessantes nesses projetos. Nesse tipo de projeto, vale a pena você colocar o que você gostaria de realmente, né? Aí começa a caber algumas coisas. Aí já muda o papo. Gente, nossa hora é rápido aqui. A horinha passa rápido demais. E daria aqui para falar assim um dia todo. Mas não vai faltar oportunidades. Eu gostaria que cada um se apresentasse um pouquinho do seu negócio no final, a gente fazer as considerações e o seu lançamento, o seu hub imobiliário, seu loteamento, seus negócios que está chegando para cá. Quero aproveitar e falar com você que ainda não me segue, seguir no Instagram, seguir lá no Instagram,
A gente vai começou um projeto, provavelmente quando você já vai estar vendo esse episódio, você provavelmente já vai ver esse projeto nosso, que é todos os dias, na verdade segunda a quinta-feira, a gente vai ter um encontro ao vivo lá pelo Instagram do Paulinho dos Leilões, às 16h30. Então, de segunda a quinta, às 16h30. A gente vai fazer 1 hora só de apresentação de oportunidades. Então, voltado para o mercado de leilões da Caixa Econômica, a gente vai colocar um paredão de oportunidades. Então, todo dia a gente vai colocar 30 imóveis da venda direta da Caixa para você entrar com nossa central ao vivo, mandar documentação, a gente vai ter nosso parceiro lá dentro. Ali também depender de aprovação de crédito, rodar aprovação de crédito ao vivo, e a gente vai fazer assim algo totalmente diferente que você ainda não viu. Então você vai querer, não sei, encontrar oportunidade, não sei se tem na minha região, você vai para a live do Paulinho às 16h30 de segunda a quinta, você vai encontrar lá. A gente vai fazendo um dia Fortaleza, outro dia João Pessoa, outro dia Salvador. Então, assim, vai ser um movimento gigante. A ideia é estar arrematando, assim, uns 10 imóveis todos os dias. Vai ser um movimento, assim, Online, né? online, ao vivo. Bacana. Então, Isso você não aí. pode perder, porque a gente veio aqui realmente para fazer diferença nesse mercado. Mas fique à vontade, meus amigos, e quero agradecer demais novamente a ter aceitado a confiança no nosso trabalho. Ambos são clientes, amigos, e é recíproco aqui, eu tenho certeza disso. Sim. E espero que a gente tenha outras oportunidades. O ano passa rapidinho. Ano passado eu falei até para Stefano, Stefano, vamos combinar pelo menos todo mês a gente almoçar uma vez, não foi? Foi. E aí a gente não almoçou uma vez Esse ano esse ainda ano. não. 7 meses. Gente, porque assim, Mas ainda eu, tem eu, tempo eu da sinto. gente combinar. Assim, a gente. Pessoas que a gente quer conversar, que a conversa flui, aprende tudo. E é bom estar conectado. É. Só que o tempo passa, meu amigo. Voa, pô. Voa. E casar a agenda e correria para um lado, E correria aí para cada um com suas obrigações, correrias, como a gente estava falando, então acaba não conseguindo. Mas fique à vontade, fale do projeto, do seu trabalho, né? Pra gente poder finalizar nosso Nosso episódio de escritório hoje. tá, acho que a 4 quarteirões um do outro, né? A gente tá na mesma avenida, então vamos tentar viabilizar esse almoço aí, que ele é Bora. possível, total. Bom, gente, primeiro, obrigado, Paulinho, mais uma vez aí pelo convite, né? Prazer estar do lado dessas férias aqui, a gente trocar essa ideia. Tô disponível, você disse que a gente tem papo para mais um dia e de fato a gente tem tantos cases, tantas histórias aqui, tantos exemplos pra gente trazer, falar mais desse mercado. O que eu queria deixar de recado e convite, principalmente aí para os nossos espectadores, que a gente está num processo de lançamento agora. Então, quem quiser participar de um grande lançamento na região do Eusébio, a gente está lançando um empreendimento fechado lá na Avenida Coronel Cícero de Sá. Um empreendimento que a gente está com um stand ali na CE 040, do lado do Shopping Eusébio. A gente está inaugurando esse stand nos próximos dias, provavelmente quando o episódio estiver lá, aí a gente já vai estar com ele funcionando, ele começa a funcionar na próxima semana. Vai ser um lançamento, um empreendimento com diferenciais de concepção, não é um loteamento fechado simplesmente pelo fechado. Ele traz o apelo do design, ele traz itens de natureza, ele traz o bem-estar, o wellness, que é a palavra da moda. Então, assim, é o quinto produto da Novo Urbanismo, né? O lançamento que a gente vai fazer lá, mais um produto aí vindo para o mercado. Se Deus quiser, vai ser outro recorde de venda. Não é um empreendimento tão grande, a gente está fazendo um empreendimento de 495 lotes. Vamos fazer em 2 fases. Se a primeira fase acabar no primeiro dia, a gente abre a segunda. Senão, a gente junta de novo a panela para criar pressão e faz os próximos. Mas o mercado todo convidado, todo mundo conhece a gente aí. Entra em contato ou no Instagram, @Novo Urbanismo, ou Carlos M. Ponte. E aí a gente está disponível, esclarecer, tirar dúvidas, dar treinamento aí para as equipes. Nossos empreendimentos são abertos ao mercado. A gente não trabalha com exclusividade das imobiliárias, então todo corretor, parceiro, autônomo, imobiliária, é bem-vindo. A gente está todo mundo com muita carisma, com muita empatia, porque quem faz o mercado é o corretor, né? A gente falou muito do sistema da panela de pressão, a gente tem que acertar preço, tem que acertar produto,
mas quem tá lá no sol captando cliente, mostrando o lote, sujando o sapato de areia no dia a dia Corretor. é o corretor, e sem ele o mercado não acontece. Acho que todos nós somos corretores aqui na mesa, né? Vendedor, Os né? vendedores, então a gente só agrega cada vez mais eles. Tem que Obrigado adoçar, mais uma vez. tem que adoçar a boca do corretor, pelo amor de Deus. Paulinho, muito obrigado pelo convite. Uma honra conhecer o Hollenberg, uma honra trocar ideia aqui com o Carlos. A gente já tinha encontrado em outros momentos no mercado. Paulinho, como sempre, de uma forma muito, muito legal aí, trouxe esse debate, um momento muito rico. Aprendi muito aqui com vocês. Acredito que vai ser um dos episódios que eu mais vou assistir de podcast, porque tem muito aprendizado aqui nesse trio aqui. E sobre Stefano, atualmente eu presto consultoria para o Master Desenvolvedor, né, para o loteador. Então, eu presto consultoria de concepção de produto, atuo com a corretagem de captação e venda de gleba para esse público, atuo com o mercado muito voltado para o investidor, para um investimento de corretagem, tanto aqui no Ceará como na Paraíba. Então estou sempre nessa estrada, né? Sempre passo por Mossoró, viu, Hollenberg? Marcar um café lá Vamos marcar depois. assim, um almoço lá. Minha passada em Mossoró é tipo pit stop, assim, é só para abastecer, mas Já leva mas um o café redezinho, já leva um é, redezinho. então, Mossoró está sempre na rota, a gente sempre está passando por lá. Eu vejo como Mossoró tem se desenvolvido muito, muito bem nesses últimos anos, de forma muito maestrosa. E caso vocês precisem do meu serviço, meu Instagram é @StefanoBezerra. A gente atua também com crédito imobiliário, né, através da Cactus, e Solis Multi, que é através desses dois correspondentes. E a gente está aqui para servir, vender e fazer negócio. Obrigado mais uma vez pelo convite, Paulinho. Uma honra aí, pessoal, debater e conversar com vocês aqui. Legal. Paulinho, agradecer pelo convite, meu amigo. Eu vim para cá para aprender com vocês aqui. Obrigado, Carlos. É isso. Obrigado, Stefano. Acho que foi muito rica essa oportunidade, a gente tá aprendendo, debatendo. Eu estou há pouco tempo no mercado, mas já está com alguns empreendimentos muito bacanas. Meu sócio já tem muita expertise nisso. Eu sempre saio de casa de mulher, eu amo vender. Se eu sair de casa, se eu não vender num dia, eu não estou satisfeito não, sabe, Paulo? Então, eu gosto de vender. A gente tá com alguns empreendimentos bacanas para lançar lá em Mossoró. Nosso público maior é Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente tá entrando no médio e no alto padrão. Mas eu vou deixar meu contato, é Naldo Hollenberg, meu Instagram. Sigam lá, curta, compartilhem os vídeos e o objetivo aqui no Ceará é abrir mais mercado. Trazer um pouco do Mossoró para cá e a gente conseguir desenvolver alguns projetos e seguir em frente. Muito obrigado. Legal. Certeza. Que bom, eu fico feliz que não tenho dúvida que vai gerar grandes negócios aqui. Nessa mesa. Qualquer coisa lembre do Pix. Você tem que estar junto, né, Paulinho? Não, eu não quero no Pix, não. Eu quero Vamos quero tá viabilizar, dentro, vamos quero tá viabilizar dentro da a área operação. dele lá de Essa área. Mossoró, que aí você já começa com seu 1%. Já vou lhe Então, mostrar, você for- já vou lhe mandar um KMZ aqui. Amanhã eu tô passando lá, viu? Pode compartilhar a localização. Já vou lhe mostrar a área já. Já dou uma olhada já. Mas é isso, gente. Obrigado por mais um episódio com essas feras aqui do mercado imobiliário. Vou dizer nacional, gente, porque a gente já está ultrapassando barreiras aí e fronteiras. Então, mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Tem um QR Code aqui para você, se precisar de assessoria do nosso mercado, do mercado dos imóveis de leilão, mentoria. Então, você já clica aqui, fala com o nosso comercial. Então, se aproxima. Tem uma frase que não é minha, mas eu acho muito bacana, pula para cá enquanto o muro tá baixo. Vem com a gente.